Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui na Sociedade Espírita Paulo de Tarso, nesse dia 8 de agosto de 2020, para tecer comentários desta noite, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são misericórdia, porque obterão misericórdia. Iniciando a nossa atividade, temos que dizer que é muito importante nesse momento de dificuldade que estamos passando aqui no nosso país e em todo o mundo, com essa pandemia do coronavírus, mas a nossa fé tem que ser maior. O nosso crer em nosso Deus de amor e bondade tem que ser maior. E não podemos, nesse momento nenhum, deixar de fazer os nossos estudos do Evangelho, porque é nele que nós vamos encontrar o consolo, a inspiração, a vontade e a coragem de continuar. E aqui então fala dessa misericórdia. A palavra misericórdia vem do latim misere, mexer, Misere, mexer, e cardio, coração. Ter misericórdia, pois é mexer com o coração. Se perdoarmos aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai, celestial, vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tem ofendido, vosso Pai celestial também não vos perdoará os pecados. Lá em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazei sentir a falta em particular, e a sós com ele, se vos entender, tereis ganho o vosso irmão. Mas aqui nessa passagem nós vamos encontrar uma coisa muito importante, que eu acho assim, que é das coisas que nós temos que relevar e internalizar como nosso também. Então, aproximando-se dele, Pedro, ou seja, o Pedro que era um dos apóstolos mais queridos para o Cristo. E ele vai e diz: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando houver pecado contra mim? Mas Pedro era incisivo. E aí ele vai e diz: até 7 vezes, Senhor. E o mestre, naquela posição serena, calma, um espírito elevadíssimo que é perfeito: Pedro, não vos digo perdoais até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Aqui nós vimos o quanto Jesus dá a importância do perdão. E isso serve para nós. Nós temos que ter essa importância de aprendermos a perdoar. Mas nós espíritas temos uma dificuldade muito grande. E a gente vê, nesse tempo longo que viemos labutando nessa seara do bem, que muitos espíritas dizem: mas eu não consigo esquecer, eu não consigo perdoar, quem perdoa é Deus, eu não sou Deus. E aí nós ficamos a nos perguntar: por que será? Será que nós não aprendemos a lição do Mestre ainda? Será que nós ainda temos dificuldade realmente de botar em prática o que Jesus nos ensinou? Mas nesse momento de transição planetária, nós mesmos às vezes dizemos: será que eu irei para o mundo de regeneração? Ou eu continuarei no mundo de prova e expiação? É nesta passagem aqui que nós vamos olhar no espelho e vamos dizer para nós mesmos: se eu não consigo perdoar como o Mestre ensinou, eu ainda devo continuar no mundo de prova e expiação. Porque o carro-chefe
é esse: nós praticar o perdão em toda a sua extensão, principalmente para quem é espírita, para quem se diz estudante da doutrina espírita, quem já está há algum tempo na casa espírita, quem já estuda o Evangelho de Jesus. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Esquecimento. Quantos de nós dizem, já ouvi de muitos e muitos espíritas, só se eu tivesse Alzheimer para esquecer. Eu não tenho Alzheimer, eu não tenho como esquecer. Vamos questionar, na época de Cristo tinha Alzheimer? Quando ele pediu e determinou que nós devíamos perdoar? Certamente não. Será que Cristo continuou lembrando da mulher adulta que ela tinha entrado em adultério? Não. Será que Cristo ficou lembrando Pedro que havia negado ele 3 vezes? Ou a Judas que o entregou por 7 moedas? Não. Então, se nós temos sempre não de resposta, quando nós comparamos com Jesus, por que nós ainda temos essa teimosia de achar que não podemos esquecer, que não podemos perdoar? É porque ainda somos imperfeitos, muito imperfeitos, ou não entendemos a essa doutrina maravilhosa que Jesus nos deixou. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam de alma sem elevação. Talvez podemos até dizer que aquela pessoa que não perdoa também é uma alma sem elevação. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que paira acima dos golpes que possam desferir. As almas não elevadas, elas são sempre ansiosas de sombras e suscetibilidades, e cheias de fel. As almas elevadas são calmas, toda mansuetude e caridade. Mas quando se fala em caridade, nós temos que pensar na caridade como Jesus nos ensinou. Benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esta é a verdadeira caridade. As outras que nós fizemos sem estar nesse slogan, nós estamos apenas querendo fazer um jogo. Ou seja, eu faço isso para tentar chegar no plano espiritual um pouco melhor. Mas a verdadeira caridade nós nunca podemos esquecer do BIP. Pede a oração ensinada por Jesus que Deus nos perdoe as ofensas, na medida do perdão que oferecemos. Quantos de nós, ao deitar e ao levantar, recitamos a oração que nós dizia para os nossos pequeninos, a oração dominical, o Pai Nosso? E muitos de nós, às vezes, estamos ali fazendo um engodo. Estamos tentando barganhar com Deus. Porque nós pedimos a Ele, Pai Nosso que estás no céu, perdoa minhas ofensas, assim como eu perdoo a todos os meus ofendidos, que tenham me ofendido. E a gente pergunta, será que nós
Não temos nem condições de recitar o Pai Nosso. Verdadeiro. É melhor, às vezes, a gente calar. É melhor não fazer esse tipo de conversa com o nosso Criador. Mas mesmo que fizemos, Ele sabe que lá no interior ainda não estamos fazendo o correto. E aí Ele diz, tu vai continuar nas zonas umbralinas, como tu vive hoje na matéria, ao passar para a vida espiritual, continuará lá, porque tu não está sendo verdadeiro. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Como eu posso pedir perdão, mas se eu não perdoo os outros? Eu não dou perdão para os outros. Como coisa que eu também não errasse, eu não merecesse perdão. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que a cada um perdoa seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então nós temos que lembrarmos, na nossa caminhada evolutiva, quantos erros diariamente nós cometemos. E nós necessitamos do perdão dos nossos irmãos de caminhada. Porque às vezes nós não falamos, mas pensamos. E também aí já cometemos nossos equívocos. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamentos ocultos, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscessibilidade do adversário, ainda quando esse último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, que em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente, vede como eu sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera. De parte a parte, não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. E às vezes, a nossa caridade também é essa. Eu quero mostrar para as pessoas que estão aqui no meu derredor que eu sou caridoso. Então nós temos que ter cuidado. A caridade é aquela que nós fizemos dessa maneira, ou seja, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Às vezes eu me surpreendo quando eu vejo muitas pessoas ficarem nas emissoras, nos rádios, no meio de comunicação, dizendo quanto fizeram, quanto doaram. Será que isso é caridade? Deixa para lá. Não vamos julgar, né? Mas nós temos que pensar. Em toda a contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade é verdadeira grandeza da alma, granjará sempre a simpatia das pessoas imparciais.
ensina a prece humilde do franciscano, São Francisco, né? Que perdoando é que se é perdoado. Da mesma forma que, para recebermos, é preciso oferecermos primeiro. São todas lições do nosso cotidiano, que nós já sabemos tudo isso. E aí vem aquela pergunta, por que não praticamos? Eu posso dizer que nós não aprendemos a lição. Não é por maldade, é ignorância. Nós não aprendemos a lição. Não está internalizada dentro de nós. Nós achamos que amamos Jesus, que temos amor a Deus, mas na realidade essa lição dele não serve para nós. Porque nós temos nosso livre-arbítrio. E aí nós seguimos o nosso caminho. Mas nós sabemos também que essa perfeição que estamos buscando não dá saltos. Há necessidade de nós pararmos, muitas vezes, fazer uma reflexão, fazer o estudo do Evangelho. Muitas vezes. A gente sempre vai lembrar que Divaldo, quando estava lá iniciando seus estudos com Joana de Ângeles, ele já tinha lido 6 vezes o Livro dos Espíritos. E aí a Joana disse, Divaldo, leia o Livro dos Espíritos. E o Divaldo foi a 7ª. E aí já foi na 8ª. E aí o Divaldo, né, novinho, disse assim, mas eu já li. E ela disse, agora tu vai e estuda o Livro dos Espíritos. E essa pergunta a gente faz para a gente mesmo. Será quantas vezes eu li o Evangelho segundo o Espiritismo? E aí eu posso dizer talvez 15, 20, né? Porque a gente é muito ignorante. E aí talvez o Espírito, né, benfeitor vai nos dizer assim, agora tu estuda. Tá? Porque quando a gente estuda, que a gente aprende, a gente começa a praticar o correto. Nenhum de nós hoje, na nossa caminhada, podemos errar. Quando se pergunta 2 mais 2 quanto é? Nós já vamos dizer que é 4. Que 10 mais 10 é 20. Porque nós já aprendemos isso. Quando nos pergunta como é que se escreve casa, nós já sabemos que é com S, não é com Z. Embora o som seja de Z, mas a casa se escreve com S. Então isso está aprendido e nós praticamos corretamente. Quanto ao perdão, nós não aprendemos. Nós achamos que estamos sendo injustiçados quando alguém faz algo contra nós. Que não podemos perdoar, que dependendo do que o irmão fez contra nós, for uma coisa pequena até nós podemos relevar, mas quando a coisa é muito grave, nós achamos, não, isso aí não tem perdão. E aí nós vamos nos perguntar, e nós será que nós também não fizemos muitas coisas erradas e gravosas em outras existências passadas? E essa é a pergunta. E essa é a maneira que nós vamos tendo que conversar conosco mesmo. A reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho, para que ele não vos entregue ao juízo, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade, que daí não sairei, enquanto não haverdes pago o último centil. E agora? Nós ficamos assim. É a leitura de Mateus, lá no capítulo 5, versículo 25 e 26. E nós vamos nos perguntar, será que nós ainda estamos tão atrasados assim, que não conseguimos entender essa passagem de Mateus há mais de 2000 anos? Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. O espírito vingativo persegue muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio. Morto animal, morto veneno.
Quando aplicado ao homem, o espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, preso à matéria, e assim menos livre para mais facilmente atormentar, ferir nos seus interesses ou suas mais caras afeições. Neste fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão. Sobretudo dos que se apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e de possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítima de uma vingança, cujo motivo se encontra em existências pretéritas, e a qual o que sofre deu lugar ao seu proceder. Deus o permite para que os punir do mal que o seu turno praticaram, ou seja, tal ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Então aqui é muito importante que nós possamos prestar atenção. A ideia de se reconciliar ainda nessa existência com nossos irmãos. Porque Deus permite exatamente isso. Porque é acerto de conta meu com meu irmão. E eu preferi deixar a coisa seguir adiante. Então, por isso que eu tenho que imediatamente, se eu puder ir hoje, me reconciliar. Porque eu não sei o dia de amanhã. Do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare o quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo. Que perdoe aos seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão. Toda causa fundada de anterior animosidade, por essa forma de um inimigo encarniçado, neste mundo se pode fazer um amigo em outro. Pelo menos o que assim proceder põe a seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Então, é por isso que às vezes as coisas não se relacionam, porque as pessoas conseguem fazer esse ajuste na própria matéria. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que não se perpetue em existências futuras. Não sairás de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isso é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então nós vamos buscando o entendimento naquela passagem de Mateus. Nós só vamos sair quando tivermos ajustado todas as nossas continhas aqui com nossos irmãos. Vamos sair da onde? Desse mundo de prova e expiação que aqui estamos. Certamente cada um vai estar se olhando nesse momento e se perguntando e se questionando: será? Será então que eu vou continuar no mundo de prova? Com certeza. A grande massa desses 35 bilhões desse orbe de terreno, muitos mesmo, mas a maioria talvez, a grande maioria, continuará sim no mundo de prova e expiação. Muitas pessoas dizem, parece que é meio duro, que tu não aceita. Não, é a verdade que está aqui.
Aqui não tem interpretações falsas, é isso que está escrito no Evangelho. Tá? E nós não temos essa condão de querer apaziguar ou de querer amenizar, que as pessoas possam se iludir que a hora que desencarnam vão ver que vão continuar no mundo de prova e expiação e ainda nos regimes, né, umbralinos. Então, nós já sabemos, nós como espíritas já sabemos que certamente vamos ter algumas dificuldades, sim. Seremos ajudados? Seremos pelos bons espíritos, mas só na medida da nossa benefício que conquistamos. Com certeza não há lá nós comprarmos uma indulgência. Isso não existe, não existe. Tá? Nós chegar no último momento, vamos lá nos pedir o perdão. Não existe isso. Nós vamos ainda continuar tendo que resgatar, tendo que recuperar, tendo que nos afeiçoar a todos. Foi assim que Jesus fez. Então, para nós chegarmos realmente a um mundo melhor, teremos que ser melhores mesmo, de verdade. E isso ele sabe. Ele lê os nossos pensamentos. Os espíritos superiores leem. E ele sabe o quanto nós somos capazes de fazer. Mas nós temos que fazer. E aí não adianta nós achar assim, porque nós já vimos várias pessoas que estão aqui nos dando exemplos. Quando nós falamos em Irmã Dulce, falamos em Divaldo, falamos em Chico Xavier e tantos outros espíritos, né? Assim, elevados que aqui já passaram em épocas e épocas, nos dando sempre modelos. Dr. Bezerra, enfim, que estão aí nos dando modelos para nós sermos melhores. Só que nós, às vezes, não temos condições de copiar esse modelo, né? De perseguir esse modelo. De nada nos adiantará perdoar sem esquecer, tanto quanto nos será inútil alimentar-nos de frutas esculpidas em cera. Então, de nada nos adiantará perdoar sem esquecer, tanto quanto nos será inútil alimentar-nos de frutas esculpidas em cera. Então nós temos que pensar, nós temos que raciocinar, nós temos que botar isso lá dentro de nós e vamos vendo que ainda estamos muito longe desse nosso caminho de luz, desse caminho de amor que Jesus veio nos ensinando. Por isso, o perdão não tem o condão de beneficiar o maldoso e livrá-los dos compromissos advindo do dever de corrigir o mal, já que o autor do dano segue respondendo por ele, até que tenha reparado em si a fraqueza que originaram. Então, veja bem, quando nós perdoamos alguém, nós não estamos lá passando aguinha com açúcar para ele, não. Porque ele tem o compromisso com a lei. E ele terá, então, a obrigação de, em algum momento da sua existência, recuperar, de fazer o bem, de ter aprendido a lição, de ser realmente brandos e pacíficos, né? O sacrifício mais agradável a Deus, né? Se, portanto, quando fores depor vossa oferenda no altar, vos lembrai-des de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dávida junto ao altar e ide antes reconciliar-de com o vosso irmão. Depois então voltais e oferecê-la. Por que isso? Porque nós vamos oferecer o quê ao nosso grande Deus, ao nosso Pai maior? Nós vamos oferecer o nosso espírito. Mas nós não podemos oferecer um espírito todo impuro. Nós temos que oferecer esse espírito já reconciliado, esse espírito limpo, que não tem mágoa com ninguém. Ide reconciliai com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar. Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum dos seus irmãos.
Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração limpo de toda e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda ganha mais força. Ele oferece a sua alma a Deus, e essa alma tem que ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo o sentimento de ódio, de animosidade, todo o mau pensamento contra o seu irmão. É como nós dizemos aqui. Chegar na casa espírita, vamos deixar lá fora tudo aquilo que tem de mal em nós. Vamos tentar nos purificar. Vamos tentar chegar aqui limpo de coração. Vamos chegar aqui e vamos tentar já não ter nenhuma mazela contra ninguém. Mas nós ainda temos dificuldade disso. E assim, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, nós temos que lembrar-nos do nosso Pai, nosso Pai maior que é Deus, mas o nosso Pai material, porque amanhã, dia 9, é dia dos pais, e a Ele vamos levar em oração nossos pensamentos. Alguns são um pouco distantes por causa da pandemia, outros já se encontram na pátria espiritual, e vamos agradecer por Ele, por esse momento de estarmos aqui revestido nesse corpo de carne. Obrigado, Pai. Obrigado. Aquelas mães que fizeram também o papel, estão fazendo às vezes ainda agora o papel de pai, que elas possam ser abençoadas, possam ser iluminadas, e que nós, como filhos, vamos orar por eles, vamos nos dirigir a Ele. E se tem alguma animosidade entre filhos ou filhas, com pai e com mãe, que nós possamos nesse domingo ir lá e pedir essa reconciliação. Nos aproximarmos, dar um abraço fraterno, mas esse abraço fraterno, ele é virtual. Mas vamos dizer, leva meu abraço. Me perdoa se eu fiz alguma coisa de errado. Porque a nossa doutrina nos ensina. Não compete a nós julgar pai e mãe. Nós temos que apenas honrá-lo. E dessa forma, a gente vai encerrando a nossa atividade dessa noite, tá? Para que nós possamos sempre lembrar que tem que haver o perdão, e esse perdão tem que ter o véu do esquecimento. Isso é coisa muito importante, porque só assim, certamente, nós vamos ser agradável a Deus e vamos estar ensinando, vamos estar aprendendo e vamos estar praticando os ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus. Agradeço a atenção de vocês e peço o amparo da espiritualidade maior para que nós possamos ter a paciência, a resignação para passar esse momento dessa pandemia, nos cuidando muito, ficando em casa quanto for possível, mas também não nos deixando, de fazer as nossas atividades de caridade, de amor ao próximo e de amor a Deus. Muito obrigado.